Bitcoin foi criado para sobreviver a crises. Mas toda crise muda o jogo. E hoje, sinais que já derrubaram moedas, bancos e impérios no passado estão começando a reaparecer. Mas calma. Se você tem Bitcoin, isso não é uma previsão nem um alerta de venda. É apenas um cenário histórico que pode acontecer se certos eventos globais se confirmarem. A pergunta não é se isso vai acontecer. É, o que aconteceria com o Bitcoin se tais eventos acontecessem? Ao longo da história, grandes colapsos financeiros quase nunca começam nos mercados. Eles começam em conflitos entre potências, crises de dívida e perda de confiança nas moedas. Foi assim antes da crise de 1929. Foi assim antes da quebra do padrão ouro. Foi assim antes de 2008. E hoje, esses três sinais estão surgindo ao mesmo tempo. Isso não significa que um colapso vai acontecer. Significa apenas que o sistema está entrando em uma zona de estresse. Hoje, o mundo vive três tensões centrais. Primeiro, disputas geopolíticas entre grandes potências, especialmente envolvendo China, Estados Unidos, Rússia e regiões estratégicas. Segundo, níveis históricos de dívida pública e privada, algo que nunca foi sustentado por muito tempo, sem gerar consequências. Terceiro, enfraquecimento da confiança nas moedas tradicionais, causado por inflação persistente, expansão monetária e instabilidade fiscal. Nada disso derruba sistemas sozinho, mas juntos criam o ambiente perfeito para rupturas. O Bitcoin nasceu justamente como resposta a colapsos financeiros. Por isso, muitos acreditam que ele se fortalece em crises. E isso é verdade, em algumas crises. Mas existe um tipo específico de crise em que todos os ativos caem ao mesmo tempo, inclusive o Bitcoin. É quando ocorre escassez global de liquidez, corrida por dinheiro físico, colapsos bancários simultâneos e medo sistêmico. Nesses momentos, investidores vendem tudo, não porque não acreditam, mas porque precisam sobreviver. Isso já aconteceu com ouro, ações, imóveis. E também aconteceu com o Bitcoin em crises anteriores. O risco real para o Bitcoin não é falha tecnológica, não é hack, não é proibição. O risco é sistêmico. Se houver uma grande guerra regional entre potências, colapso bancário global, crise simultânea de dívida soberana ou ruptura monetária em cadeias globais, nesse tipo de cenário, o mercado entra em modo de sobrevivência. Liquidez vira rei. Ativos voláteis sofrem primeiro. Mas atenção, isso não significa que o Bitcoin acabaria. Significa apenas que ele poderia cair fortemente no curto prazo, antes de se recuperar, como já aconteceu no passado. Agora, se você tem Bitcoin, calma. Isso não é previsão, não é recomendação de investimento, não é alerta de venda. Isso é apenas um exercício lógico baseado em padrões históricos. Se certos eventos acontecerem, então certos efeitos podem acontecer. Nada disso é certo. Nada disso é inevitável. Nada disso significa que vai ocorrer. Meu objetivo aqui é explicar sistemas, não dar dicas financeiras. O ponto real não é o preço do Bitcoin amanhã. O ponto é entender que todo sistema financeiro passa por ciclos. Toda moeda enfrenta testes. Todo ativo reage de forma diferente a choques globais. Quem entende o sistema não entra em pânico. Quem entende história não é pego de surpresa. Se você quer acompanhar esses cenários com clareza, sem militância, sem sensacionalismo e sem promessas vazias, se inscreve no canal. Se algum desses riscos realmente começar a se projetar na realidade, eu vou deixar isso claro. Aqui a gente não prevê o futuro, a gente entende os sistemas.